Sejam todos bem-vindos. Eu vou iniciar a explicação aqui de como é que vai ser o curso, né, para você que quer saber um pouco mais. Seja muito bem-vindo. É com muito prazer que eu montei esse curso, que eu pretendo ministrar ele. Então, as aulas serão gravadas no Teams, seria no Meet, mas tive um problema com o Google, e será ministrada no Meet. As aulas serão gravadas e, posteriormente, 2 dias depois, em média, eu vou disponibilizar essas aulas na plataforma do Hotmart para poder assistir quando quiser. Então é um curso que ele é, de certa forma, semissíncrono, né, você pode participar de forma síncrona, mas você também pode assistir no momento que você quiser o curso, tá bom? É um curso pensado para pessoas que já têm um conhecimento de medicina chinesa, que muitas vezes são acupunturistas, atendem com medicina chinesa, mas ainda tem dificuldade de enxergar o quadro geral, né. Então se você é aquela pessoa que sabe mais ou menos os conceitos básicos, mas ainda tem dificuldade quando você está diante do seu paciente, de entender o quadro clínico, esse é o curso ideal para você. A gente vai aprofundar os conceitos básicos, não de uma forma a ficar horas e horas e horas debatendo sobre o básico do conceito básico, mas a gente vai pensar em analogias, criar formas de entendimento para que as teorias básicas sustentem um bom diagnóstico e um bom tratamento. Então, a gente vai ver no Yin e Yang, né, como que o Yin e o Yang, eles se manifestam no corpo e no espírito. O que que isso significa? De que forma que o Yin e o Yang, o Yin alimenta o Yang produz o Yin, né? Para a gente, por exemplo, fazer um arroz, fazer uma comida, a gente vai precisar do arroz, que é o Yin, da água e do fogo, né. O fogo, que é o Yang, vai cozinhar o arroz, certo? Então, para a gente ter um Yin nutritivo no nosso corpo, a gente precisa de um Yang, a gente precisa do Qi. E da mesma forma, para a gente produzir Qi no nosso corpo, a gente vai precisar do Yin, né, que seria como se fosse o gás de cozinha para acender o fogo, né, que seria esse substrato material para que o calor pudesse acontecer e cozinhar o alimento. Então essa interdependência deles, a gente vai conversar sobre isso durante o curso e poder explicar melhor como é que isso acontece, tá? A formação do Qi e do Shui no organismo a gente também vai conversar, né, e como é que são os sinais e sintomas da deficiência nessa formação. Então isso vai ajudar muitas vezes a gente a entender o próprio tratamento, né. Se o corpo não produz o Qi ou se o corpo não produz Shui, o que que isso vai causar e como que a gente faz para melhorar essa produção, tá bom? Então, a formação dos líquidos orgânicos, quais são os líquidos orgânicos mais importantes e como que eles são construídos no corpo. A gente vai falar dos meridianos principais, dos colaterais, dos tendíneos musculares e dos vasos maravilhosos. E vamos dar uma passada nos pontos Shu, nos pontos Mu, no Lo e no Xi. Tá? São pontos fundamentais no tratamento e muitas vezes no diagnóstico de certos problemas, tá bom? São pontos aí que vocês vão ter que acabar decorando com o tempo, né? Mas são pontos fundamentais para entender para tratamento e também para entender o diagnóstico. Depois a gente vai ter a aula do Wuxing, né, que também faz parte um pouco das teorias básicas, mas aí já é um pouco mais avançado, onde a gente vai entrar na relação entre os elementos, os movimentos, como que eles se constroem, né. Como é que é essa coisa de que a água forma a madeira forma fogo, fogo forma a terra forma o metal forma a água, né. Isso foi toda uma observação do ciclo da natureza por meio dos chineses, para entender como é que se dava essa formação, e através disso, através de analogias, a gente vai começar a entender um pouco melhor como que as emoções influenciam nas nossas ações, como que cada órgão influencia um no outro, controla, seda, tonifica, e o Wuxing é um formato completo para você conseguir diagnosticar e tratar, né. Então a gente vai aproveitar bastante isso, né, vai entender também os pontos Wuxing, como é que os humores, né, o que que a madeira faz, o que que o humor, né, do general, o que que o imperador faz nessa grande
civilização, né, vamos dizer assim, que a gente vai ter o imperador, que é o fogo, a gente vai ter o baço, que é o intelecto, que é o gerente dos armazéns, a gente vai ter o pulmão, que é o poeta, que é a alma sensível, né, a gente vai ter o rim, que é o contador, aquele que guarda o dinheiro, que reserva a matéria e que cuida da segurança. E a gente vai ter nosso general Madeira, né. Então como que esses elementos de uma civilização se comportam, são a as almas humanas, né, e a partir disso a gente vai entender com analogias com a natureza, com o corpo humano, e entender como que tudo isso se constrói, né. Da mesma forma como se constrói na natureza, também vai se construir no nosso corpo. Depois Zhang Fu, né, parte fundamental também do entendimento das etiologias, da doença, do tratamento, do prognóstico, do diagnóstico, tudo isso. Então a gente vai entender qual que é o principal, tá, de cada Zangifu, adoecimento de cada Zangifu, desequilíbrio de cada Zangifu, que a gente vê na prática clínica aqui no Brasil, principalmente, tá? Porque muitas vezes a gente lê os textos chineses antigos e a gente vai ver que a grande parte das etiologias de doença lá, a gente vê acaba vendo pouco aqui, e tem algumas que a gente vê mais, certo? Por conta da nossa sociedade, da nossa civilização, de quando que o paciente geralmente chega pra gente, que não vai chegar num auge de uma invasão de vento frio, onde ele fica gripado, né, e ele não vai chegar nesse momento, ele vai chegar no momento posterior geralmente, né. Então ele vai chegar geralmente numa condição de deficiência de yin, numa condição mais crônica. Como é que a gente faz para tratar essas condições crônicas do Zhang-Fu, certo? Diagnóstico e terapêutica, então aí vai ser, tipos de diagnóstico, né, os métodos que a gente vai usar, como é que a gente vai observar na fala, no sono, na digestão, nas eliminações, nos humores, e a compreensão disso tudo no ciclo circadiano, a importância disso. A gente vai ver também como é que analisa a língua, como é que analisa pulso, face, pele, os microsistemas. Isso de uma forma, né, não completamente aprofundada, mas assim, o que eu quero trazer para vocês nesse curso é um conjunto de fatores importantes e relevantes na hora do diagnóstico, na hora do tratamento, tá? A gente não vai ficar falando de todas as teorias, mas a gente vai falar daquelas teorias que realmente aparecem o tempo inteiro na clínica, tá bom? Então esse não é um curso que você vai, se você já entende muito de medicina chinesa básica, se você já consegue conversar por 20 minutos com seu paciente, olha a língua, vê o pulso e você consegue traçar um diagnóstico, não vamos aprofundar para além disso, tá? É um curso para o básico, para você fazer uma boa clínica básica. Você olhar seu interagente, seu paciente, já entender o que ali você pode tratar é mais importante ser tratado no momento, tá bom? Vamos falar de umidade, de fleuma, né, dos fatores patógenos externos também. Depois a gente vai ter uma aula de diagnóstico da dor e tratamento de dor na medicina chinesa, pensando nos meridianos tendinos musculares, certo? Então nesse curso, essa aula vai ser uma aula só para a gente esmerilhar a dor, né. A gente tem muito caso de procura na acupuntura para tratamento de dor, né, dor crônica e dor aguda. Então a gente vai ver as diferenças dos tipos de dor, como que a gente pode tratar cada tipo de dor, qual o melhor método de tratamento para cada tipo de dor. Então vai ser um curso bem completo, para quem é de Florianópolis ou para quem possa vir extra, que vai ser no meu espaço de atendimento ali, e a gente vai poder, nesse momento, fazer uma prática, né. A gente vai aprender técnicas de agulhamento, pegar os principais pontos, como que agulha cada ponto, como é que estimula cada ponto, que ponto que a gente geralmente vai sedar, que ponto que a gente geralmente vai tonificar. Essas vão ser regras gerais e usos de pontos que a gente vai usar em 90% dos casos, certo? E técnicas de ventosa terapia, ventosa com fogo, ventosa com sangria, deslizante, fixa, tá? Então vai ser um curso bem completo. Eu espero vocês, agradeço a paciência, o carinho e a vontade de participar desse curso. É um curso que
A ideia é estimular os amantes da medicina chinesa a aprofundarem um pouco mais, a estarem mais apropriados do conhecimento e participar da medicina chinesa dessa forma poética também, né, que é a maneira como eles construíram as ideias. Então agradeço a todos a presença e compre o curso. Se não quiser comprar também, indica para quem queira. Com certeza você deve conhecer, se você é do meio, você deve conhecer alguém que se interessa pelo assunto. Obrigado.